Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Hoje, quarta-feira, amanhã, estamos fazendo uma mini reflexão e hoje falaremos um pouco sobre como chamar a atenção de uma pessoa, quais são as palavras que eu posso usar e como não devo usar. Isso é muito legal em nossos dias, para também, ao chamarmos a atenção de alguém, até pelo um bom sentido de elogio ou até para uma coisa que precisa ser corrigida, devemos ser bem polidos para não causar nenhum constrangimento, porque às vezes a pessoa fica constrangida. E eu quero falar sobre isso em livro de Jó 34, diz assim: respondeu mais Eliú e disse: ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. O que é direito escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom, porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Apenas até aí. Vocês estão vendo que antes dele começar a falar sobre Jó, ele antes explica por que estava falando e por que ele estava se posicionando dessa forma. Ainda que esse homem, Eliú, não tivesse o conhecimento que Jó estava passando por isso tudo, nem o próprio Jó estava sabendo, tá? Ele foi paulatinamente colocando as coisas em ordem. E pasmem, em nossos dias atuais, o que mais os seres humanos estão fazendo é falando mal de Deus, é falando mal de Jesus Cristo, é falando mal do Espírito Santo. São homens e mulheres que deveriam ter um bom exemplo e ser um bom exemplo, para a sociedade, como homem e mulher de Deus. Às vezes eles cometem atropelos, cometem erros. Eu posso até chegar neles e falar ou vocês, mas eu preciso ter uma sabedoria para poder falar e ser ouvido. Porque como esse homem fala aqui, gente, as palavras são provadas pelos ouvidos, assim como a comida é pelo paladar. Olha que interessante que esse homem usou de comparação. Eu não estou falando aqui que ele está certo ou errado, mas há algo que pensar em relação a esse texto. É claro que Jó era inocente diante de Deus e diante da sociedade. Porém, o Senhor Deus conhecia tanto o coração de Jó. A história nos mostra isso, que permitiu que Jó passasse alguns atropelos na vida, algumas perdas, e Deus sabia que Jó não cederia, Jó manteria a sua fé. O que eu tiro no meu coração sobre essa parte da história? É porque algumas provações que você está passando, que eu estou passando, muitas são elas que eu e você estamos sendo provados pelo próprio Deus, porque Ele confia que eu e você passaremos por isso. Ele tem certeza que a tua fé não vai desfalecer, e Jó está sendo tratado nos 42 capítulos sobre isso, porque o livro de Jó nós lemos a entrada e vamos para o final, mas tem tantas coisas aqui no meio que eu e você podemos peneirar para nossas vidas, tantas as coisas que são tocadas nesse livro que a gente pode tomar como base. Por isso, quando eu, Cláudio, for falar com alguém sobre qualquer assunto, que eu tenha cuidado, que eu seja polido, que eu seja bênção para aquela situação. Muitas são as vezes que às vezes a gente afasta uma pessoa de Deus ou de uma amizade por não colocar as coisas nos seus devidos lugares. Por isso, tenha essa paciência. Vamos colocar as coisas bem no seu lugar para que a pessoa no qual estejamos falando, ela possa entender. Por isso, nessa manhã, Jesus Cristo sempre foi polido. Nicodemos, tu que é mestre, tu que é príncipe, não tá entendendo as coisas espirituais. Ou seja, Jesus tinha um cuidado de tratar do ser humano. Por isso, esta manhã de quarta-feira, saiba de uma coisa:
Deus sabe tratar a minha vida e a sua vida. E Ele tem o melhor para nós, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, esta manhã, que tenhamos paciência uns com os outros, que sejamos verdadeiros cristãos, amando uns aos outros, e que a boa mão de Deus continue sobre nossas vidas. De maneira nenhuma estamos falando que vamos passar a mão em coisas erradas que as pessoas estão fazendo, negativo, mas que sejamos pessoas íntegras para sabermos falar e sabermos ouvir. Que Deus nos abençoe. Vá lá no canal Mini Reflexão, dê um like, compartilha, que as boas mãos de Deus continuem sobre nós, em nome de Jesus.